Por que suas extensões de cílios não duram? Descobrir o que está acontecendo, que está fazendo você ter uma má retenção é mais do que 80% da solução. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas que fazem com que você realmente ou tenha uma boa retenção ou tenha uma retenção terrível. Então fica comigo nessa aula que você vai amar. Mas antes de mais nada, muito prazer, seja muito bem-vinda a esse canal. Aqui você vai aprender a entregar cílios que duram com qualidade, com acabamento avançado e com correção de olhar, que é a minha especialidade. E muito prazer, se você não me conhece, meu nome é Amanda Ruana e eu sou especialista em técnicas avançadas e correção de olhar através da proporção áurea. Eu tenho certeza que se você acompanhar esse canal aqui, você vai se tornar uma lash avançada muito mais rápido. Agora clica aqui em seguir e curte esse vídeo para mim entender que você está gostando desse tipo de conteúdo. Então bora lá que eu vou te mostrar os erros que você está cometendo e que estão fazendo com que você não tenha uma boa retenção. E por consequência de uma má retenção, é natural que você acabe perdendo clientes e não recebendo mais indicações. Até porque quem é que gosta de pagar por algo que não dura, não é mesmo? Se coloque sempre no lugar dessa cliente e você vai ver que problema de retenção é muito mais perigoso para o seu negócio do que você imagina. Você já calculou quanto vale uma cliente perdida por ano? Você já parou para pensar quanto dinheiro você perde quando você perde uma cliente por conta de um problema extremamente fácil de resolver? Se você cobra apenas R$ 100 a manutenção e a sua cliente vem a cada 15 dias, você perdeu R$ 200 no mês. Aqui eu tô falando um valor médio, até porque lá no meu espaço a manutenção ela é muito mais que isso e a aplicação é em torno de R$ 300 a R$ 400. E é lógico que aqui nesse perfil também vou te ensinar a entregar cílios com esses valores. E é lógico que a minha intenção aqui nesse perfil é te ajudar a alcançar esses valores nas suas extensões. Mas vamos por partes, que agora o importante é você conseguir manter os cílios no olho da sua cliente. E eu sei como é frustrante quando você faz a extensão e você no outro dia recebe uma mensagem ou uma ligação da cliente dizendo que os cílios começaram a cair. É muito triste, mas acontece, principalmente se você é iniciante. Isso pode acontecer por vários fatores. Então aqui eu vou te ajudar a pensar em alguns desses fatores e analisar se é isso que está acontecendo. Normalmente, esses 3 fatores aqui, eles são os que regem a nossa retenção de todas as formas. Então, se for algum problema, vai estar num desses 3 pilares que a gente vai conversar. Eu não sei se você já parou para calcular, mas toda vez que você perde uma cliente, que ela não volta por conta desse problema de retenção, você acaba perdendo dinheiro. Isso porque custa para a gente captar essa cliente. Se você faz tráfego, se você impulsiona reels ou conteúdos, você está pagando para atrair essa cliente. Agora, se você faz parcerias, você também está pagando para atrair essa cliente. Até porque no sistema de parcerias, a pessoa ganha extensão e também acaba divulgando o seu trabalho. Ou então ela ganha manutenção a cada 2 ou 3 vezes que ela vai no seu espaço e você também está investindo no produto. Quando essa cliente ela vem para você, geralmente aquela que tem o crescimento mais acelerado, ela vem em torno de 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês. Se você cobra R$ 100 a manutenção, no final do mês são R$ 200 que você perde a cada cliente. Isso se tratando só de manutenção. A gente não está nem mencionando valores de aplicação. Agora, no final do ano, você já parou para calcular quanto dá a perca de uma cliente? R$ 2.400 se você cobra R$ 100 a manutenção. Eu não vou entrar nesse assunto, mas caso você não cobre R$ 100 a manutenção, temos um problema seríssimo aí e a gente precisa corrigir isso, inclusive. Os 3 problemas que eu citei, eles foram mapeados dentro do meu negócio ao longo de 5 anos. Então, sim, qualquer problema de retenção que você tenha ou que você consiga descobrir que está tendo aí no seu espaço, ele vai vir derivado de um desses 3 pilares, que são a higienização, a acoplagem ou fatores externos. E a gente vai conversar sobre exatamente um por um, para que você possa fazer uma análise, no caso aí da sua cliente, para que você veja se você está tendo um problema de retenção com ela.
A primeira coisa quando uma cliente vem reclamando de um problema de retenção é você observar se esse problema está acontecendo somente com essa cliente ou com mais clientes. Nem toda cliente costuma falar quando ela tem um problema de retenção. Às vezes ela testa 1 ou 2 meses e se ela não conseguir ter uma melhora, ela troca de profissional. Então cabe a você observar se as suas clientes estão voltando para a manutenção com uma boa retenção também, além de o fato delas comentarem ali. Primeiro sinal é saber então se aquele problema é um problema isolado com uma cliente, e aí você já vai entender o porquê, ou se esse problema são com mais clientes. Caso a primeira alternativa seja um problema isolado com aquela cliente, a gente vai para fatores externos, considerar fatores externos que estão interferindo nessa retenção. Agora, caso esse problema esteja entre uma ou duas clientes, a gente vai considerar alguns fatores internos no seu atendimento. Então, a gente vai considerar a higienização e a acoplagem principalmente como fatores para correção nesse caso. Mas a gente já vai chegar nesse pilar. Agora vamos supor então que a sua cliente ela chegou até você e que esse problema é só dela. Não tem outra cliente que está tendo esse problema de retenção. Nesse caso, vai envolver bastante trabalho seu, mas é importante que você tenha um registro sobre o que você conversa, um protocolo de atendimento. Lá no meu espaço eu tenho um protocolo onde eu registro exatamente o que é conversado ou o que é trocado de produto em toda a manutenção. Isso facilita porque quando a cliente comenta alguma coisa como eu troquei o meu DIU, ou eu comecei uma dieta muito restritiva, fiquei doente, isso são fatores que a gente anota e que interferem no tratamento externo. E acredite ou não, isso interfere muito na retenção. Eu gosto de ter esse registro, até porque, cá entre nós, nem todas as clientes são fiéis com o que elas falam. Ou seja, muitas vezes elas vão mentir sobre o que elas estão fazendo, ou os problemas que elas estão tendo ali, ou que elas estão fazendo que podem estar causando esses problemas de retenção. Então, eu gosto de ter anotado, porque se alguma vez ela comentar algo que poderia ser um problema de retenção, eu rapidamente vou me lembrar disso com aquela anotação e vou conseguir conversar com ela sobre o assunto. Então, por exemplo, alguns problemas externos que causam má retenção e que não são culpa sua. Ácidos, cremes com ácidos. Às vezes a sua cliente ela pode estar fazendo algum tratamento com uma dermatologista e usando um sabonete errado, e aí, na hora da higienização, pode estar causando sim queda. Isso serve para hidratantes, procedimentos a laser, limpeza de pele, porque tem sim o vapor na utilização ali da limpeza de pele, sauna, secador de cabelo, porque o secador de cabelo, porque eu não sei se você sabe, eu vou abrir uma aspas aqui bem grandezinha entre o nosso conteúdo, só para você ficar sabendo disso que é importante. As extensões, elas têm uma resistência térmica, ou seja, esse fio ele é curvado com o calor e ele tem uma certa resistência a calor para que ele não perca essa curvatura, que gira em torno de 90 graus. Porém, a nossa cola, ela também tem uma resistência térmica e também gira entre 90 graus. Então, se a sua cliente está usando escova rotativa ou secador de cabelo, esse fio, com o calor voltado para as extensões, esse fio ele tende a voltar para a manutenção sem curvatura e também sem durabilidade, até porque a cola ela vai perder o poder de aderência dela e vai cair com mais facilidade. Então, exposição a calor em excesso também faz com que caia as extensões. Eu não estou falando aqui de tomar banho quente. Repare que eu estou falando aqui de calores acima de 200 graus, que são os casos dos fornos, das panelas elétricas. Se a pessoa está cozinhando e ela abre a panela, vai botar a cara lá, pega o vapor. Ou então de secador de cabelo, que é sim algo que tem muito calor, né? Chega até 230 graus, dependendo do secador que você tem aí na sua casa. Então, sim, o banho quente não vai causar problema, mas calores acima de 100, 150 graus vão sim causar problemas de retenção ali naquela região. Outras coisas que podem causar problema e que são de fatores da pessoa é o crescimento excessivo por conta de algum tratamento. Pode ser medicamentoso ou hormonal. E que às vezes também o hormonal pode ser medicamentoso. Digamos que a sua cliente gosta daquela bombinha na academia. Isso também vai interferir na retenção dela. Só que nesse caso, se for qualquer alteração hormonal,
você vai conseguir observar pela diferença de crescimento do fio natural da sua cliente. Ou seja, uma cliente que antes estava vindo com um crescimento normal, repentinamente ela começa a vir com um crescimento muito acelerado. De duas, uma, ou ela está grávida, ou ela está tomando alguma coisa, ou em desequilíbrio hormonal. Então, se for muito brusco, muito rápido, normalmente ela está tomando. Que aí pode ser uma questão de hormônios na academia ou talvez algum medicamento em específico para crescimento dos cílios ou vitaminas em excesso. Mas nesse caso, os cílios vão ver crescidos e um bom indicativo de uma boa retenção é os fios estarem compridos, mas presos na ponta do fio natural. Você está percebendo até aqui que são várias questõezinhas que interferem na retenção, né? Então, às vezes, mapear pode ser difícil. Por isso que é tão importante você ter as anotações. Porque caso a sua cliente comece uma dieta muito restritiva, é natural que ela tenha perca de cabelo. O pós-parto puerpério também faz com que tenha muita perca de cabelo e, consequentemente, cílios naturais. Mas normalmente quando a gente pergunta para a cliente, ela fala que ela não está usando nada. Então é bastante importante você ter essas anotações para que você consiga ajudar ela a encontrar qual é o problema, já que é um problema somente vindo de uma pessoa. Ainda sobre produtos, na parte de medicamentos, quando ela começa a ingerir alguma coisa, começa a ingerir algo, minoxidil é um dos nossos vilões no crescimento do cabelo e, consequentemente, dos cílios, o que causa, sim, um crescimento exagerado e pode ser confundido com uma falta de retenção. Por quê? O crescimento é tão grande que normalmente o fio ele tem um ciclo acelerado. Então ele cresce, vai para a ponta. Como ele cresceu muito rápido e ficou na ponta a extensão, você tende a coçar, passar o pentinho e arrancar o fio natural sem querer. Então às vezes a pessoa não está percebendo, mas ela está arrancando o fio natural. Nesse caso, a primeira coisa que você pode pedir para a cliente para te ajudar a identificar também é se quando o fio dela está caindo, se ela está vendo que está só a extensão ou se a extensão está com o fio dela crescido. Dessa forma também vai te ajudar a entender em que fase que está o problema. Porque caso ela responda que está com o fio dela crescido, você já entendeu que aí se trata de um problema de crescimento bem acelerado. Normalmente essa cliente ela começa a vir com algumas falhas aí no fio natural, então pode levar algum tempo para você descobrir ou para você identificar, até 2 ou 3 visitas na manutenção para você conseguir identificar. Agora, caso ela responda que não está com o fio natural dela, você já tem um indicativo também que vai te ajudar. Nesse caso, pode ser interferência do calor em excesso, e aí você pode observar se o fio está com curvatura ou não, ou então de algum produto ácido que fez com que essa extensão foi removida. Um produto bem comum que elas passam no rosto e que não é ácido, mas também interfere, é removedor de maquiagem. Tem uma marca que eu gosto muito, que é da Call Beauty, por exemplo, mas ele é maravilhoso, mas ele remove as extensões. Então pode ser um alerta aí para você. Ou então produtos ácidos para realmente tratamento de pele. E agora com a entrada do inverno, isso pode aumentar, esse problema pode aumentar. Então também é uma pergunta a se fazer, que vale a pena ela estar no seu kit de perguntas para fazer uma análise da cliente. Eu sei que até aqui você já viu que há muitas coisas que interferem na questão externa e realmente tem muitas coisas, tem mais coisas até do que a gente tem tempo para conversar aqui, mas essas são as principais do dia a dia que realmente interferem e que realmente são importantes para você ficar de olho aí no seu espaço. Agora, coisas internas. Podem ser o armazenamento da cola, higienização errada ou acoplagem errada. E aí, esse problema, ele normalmente acontece não só com uma cliente, mas com mais clientes. Higienização errada é mais comum do que você imagina. Por mais que você pense que você está higienizando certo, às vezes a cliente ela usa um lápis que tem muita cera ou alguma maquiagem que tem muita cera na composição e essa cera ela fica no fio natural, mesmo você lavando, por ter sido feito uns cílios com camadas, às vezes não higieniza bem no meio dos cílios. Então você tem que abrir a extensão e limpar bem a raizinha no meio dos cílios também, que seria a camada do meio, né? Nesse caso aqui, um indicativo de que esse problema está acontecendo pode ser você acoplar a extensão, ela fica presa, mas na hora que você pentear, ela solta com muita facilidade. Pode ser isso, porque daí o fio ele
tem contato com o adesivo, ele cristaliza, ele seca em volta dessa película oleosa, né, essa película de cera, e aí depois com o mínimo movimento ele solta, até porque o nosso adesivo, o cianoacrilato, ele tende a fixar somente superfícies bem limpas, e a gente precisa também que a cutícula do fio esteja um pouquinho aberta. Agora, na acoplagem errada, você vai ter dois problemas. Primeiro é o direcionamento, e aí um indicativo de que esse problema está acontecendo é as suas extensões ficarem com um aspecto bagunçado. Até porque quando você tem um problema na acoplagem, você está deixando um vãozinho na lateral do fio. Então, para você descobrir é muito simples, é muito fácil, é só você olhar pela lateral dos fios e você vai conseguir ver a extensão com parte pequena dela acoplada no fio lateral. Mas isso daí interfere muito, além de direcionar o fio ficando bagunçado, né? Dependendo se você está acoplando um menos, outro mais, um menos, outro mais, isso pode ser um problema, deixando bagunçado. E além disso, também o problema na retenção, porque um mínimo movimento já faz com que esse fio se desprenda. Sobre higienização errada ainda, isso daqui é uma questão muito importante. Eu espero que até esse momento desse vídeo você já não use mais shampoo Johnson. E se você ainda usa, eu vou te explicar alguns motivos pelo qual você não deveria estar usando. Primeiro que não é o fato do shampoo Johnson limpar ou não, a gente não entra nessa discussão. O shampoo Johnson, assim como qualquer outro sabonete líquido, ele tem o poder de higienização. Porém, todavia, a gente tem que pensar em duas coisas. Aqui no meu estado, pelo menos, e eu acredito que em outros estados isso também seja lei, proibido a manipulação de produtos dentro do seu espaço. Sendo assim, você é proibida de abrir um shampoo Johnson, fracioná-lo e entregar para o seu cliente ou fracioná-lo com água para que você possa fazer espuma. Isso porque a água, assim que você abrir um produto, ele começa a ter contato com o ar, que começa a ter contato com bactérias e ácaros. A água, ela começa a apodrecer, ou seja, você teria que trocar essa misturinha todos os dias. E ainda assim seria proibido. Se a vigilância sanitária bater aí na sua cidade e for rigorosa, não vai ser legal. Não vou nem falar então sobre indicar esse produto para sua cliente, até porque a sua cliente ela não vai lembrar de trocar água e normalmente as clientes têm preguiça de higienizar, que dirá de trocar o produto. Com o desperdício desse produto, no longo prazo, eu não sei se compensa. Mas o segundo problema do porquê não usar o shampoo Johnson é que o shampoo Johnson é um líquido mais consistente e que quando misturado com a água, logicamente ele faz a espuma. Porém, esse líquido mais consistente, ele tende a ter dificuldade de sair das extensões. Principalmente quando a gente tem uma extensão um pouquinho mais densa, de 2, 3 camadas. Por mais que a gente enxague, esse produto ele fica com resíduo ali e quando a pessoa ela enxágua, esse resíduo se acumula ali, quando ela soa, ela tende a sentir ardência no olho. Quando ela vai para academia, normalmente ela sente ardência no olho justamente por conta disso, porque esse produto ele vai dissolver ao longo do dia com o calor, com o suor e vai ter contato com o olho, gerando ardência. O segundo, porém, é que ele acumula aqui naquela região, acumulando ali sujeiras e bactérias junto com maquiagem, lápis de olho, enfim. Eu recomendo, inclusive, que em vez de só acreditar no que eu tô falando, faça o teste. Faça a extensão de cílios em uma boneca ou um cílios postiço, higienize com o shampoo Johnson e veja quantas vezes você precisaria enxaguar para realmente tirar a espuma ou o produto dali e se realmente você vai conseguir tirar. Em outro olho, faça a higienização com uma espuma própria. Você vai perceber que a espuma, quando ela desmanchar, a espuma própria para extensão de cílios, não vai ficar resíduo líquido. Por exemplo, o líquido mais grosso, mais denso, que é o shampoo Johnson. Ele vai ficar uma água somente. E nesse caso, você vai esfregar algumas vezes, enxaguar e logo ele vai ficar com aspecto limpo. Teste os dois para que você possa realmente observar isso aí no seu espaço. Eu tenho certeza que você vai ver que o shampoo Johnson acaba assim ficando resíduo e acaba interferindo na retenção nesses casos. Em muitos casos, gerando coceira, incômodo e irritação na cliente, sem mesmo ela saber o porquê. Mas aí, faça a troca e você vai ver que terá uma melhora gigantesca. E aí, talvez você me pergunte, mas Amanda, e se eu botar água micelar em vez de água?
na misturinha do shampoo Johnson. Gente, voltamos à mesma estaca de não podemos manipular nenhum produto dentro de um salão ou de uma estética ou do local que você está trabalhando. Então, não pode, é proibido. Isso porque pode ter contato com ácaros, bactérias, enfim, e você pode estar gerando um grande problema futuramente aí para o seu espaço e para a sua cliente. Então, não pode. Essas são algumas dicas que vão dar a luz para você do que pode estar acontecendo de errado aí no seu espaço. E eu tenho certeza que com base nessas perguntas e descarte de opções, vai te ajudar muito, muito mesmo a identificar qual desses problemas estão acontecendo aí. Agora sobre o armazenamento errado. Se você está deixando o seu adesivo muito tempo parado, ou perto de um local que tem uma parede muito quente, ou que pega sol, esse adesivo ele pode estar perdendo a capacidade de aderência dele. Então observe muito bem se esse adesivo já não está ficando viscoso, entupindo demais, muito grosso. Opte por adesivos mais líquidos, eles ajudam a ter um encaixe melhor dentro da cutícula do fio natural da cliente, o que faz com que você tenha uma boa retenção. Eu não vou entrar nesse vídeo sobre adesivos, mas se você quiser muito, comenta aqui embaixo para mim os conteúdos que você quer ver e as aulas que você quer ter aqui nesse canal. Eu tenho certeza que se você seguir tudo isso que eu te falei e observar essas questões e começar a anotar aí no seu espaço, a sua retenção vai melhorar e muito e em vez de perder cliente, você vai conseguir indicações das suas clientes. Isso porque não importa o quão bonito seu cílio seja, se ele não tiver uma boa retenção, a sua cliente não vai permanecer com você. Então, esse é um dos principais pontos que você precisa corrigir quando você é uma lash iniciante, para que você não tenha perca de clientes. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aqui embaixo o conteúdo que você quer ver e se tiver alguma dúvida também manda ali ou lá no Instagram, porque eu vou gostar muito de saber que você veio do YouTube e que você está assistindo o conteúdo. Então não esquece de me seguir e curtir esse vídeo para mim entender que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo te ajudou. Assim eu consigo fazer mais conteúdos por aqui. Combinado? Te vejo no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!